Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versos 17 e 18. A gente vai ler primeira epístola de João, fica lá perto de Apocalipse, tá? Antes de Apocalipse tem Judas, tem 3 João, tem 2ª, e aí a primeira epístola de São João. No capítulo 4, versos 17 e 18, eu queria que a gente lesse e depois a gente refletisse sobre esse texto a partir do seu contexto maior, tá? Diz assim a palavra de Deus: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos com Ele. No verdadeiro amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos orar. Deus nosso Pai, a gente acabou de ler a Tua palavra, ó Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ilumina nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua mensagem e para que hoje, se a gente, ao expor as Escrituras e ao ouvir a Tua voz como presente na Bíblia, não possamos endurecer as nossas mentes e o nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, João, ele é conhecido por todos, popularmente, como o apóstolo do amor. E parte do motivo dele ser o apóstolo do amor é porque, se os irmãos tiverem a paciência de contar 1 São João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 21, a palavra amor aparece 27 vezes. Então, João, ele tem essa ênfase. A primeira epístola de São João é uma epístola dedicada a esse tema, o tema do amor. E aqui especificamente você tem o que um teólogo chamado Robert Lowell, ele diz: a gente tem aqui em São João, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 21, a gente tem o ponto culminante da revelação cristã. Um dos pontos altos, ele quer dizer, daquilo que Deus revelou para a humanidade. Porque esse Deus revelado aqui é muito diferente, irmãos, dos deuses das pessoas lá do Antigo Oriente. Porque geralmente os deuses do Antigo Oriente, não somente os deuses do Antigo Oriente, os deuses da Grécia, da Mesopotâmia, os deuses da Babilônia, os deuses dos romanos, não somente esses, mas os deuses dos astecas, dos maias, dos incas, os deuses dos indígenas. Geralmente, as pessoas têm muitíssimo medo desses deuses. As pessoas precisam aplacar a ira desses deuses. E por que elas precisam aplacar a ira desses deuses? Porque esses deuses não são nem um pouco misericordiosos. Esses deuses não são nem um pouco amorosos. Esses deuses, eles tratam a humanidade de acordo com a lei e a regra. Se você, de acordo com o Deus asteca, não sacrifica um ser humano todo ano, aquele Deus não manda mais chuva. Se você não desobedece à lei, ou adora outro Deus, ou faz alguma coisa que aquele Deus não gosta, aquela divindade vai retribuir, aquela divindade vai se vingar de você. E era assim que os povos antigos, eles acreditavam, era assim que os deuses pagãos
funcionavam. Não existia a ideia de amor com relação aos deuses pagãos. Os deuses pagãos não amavam a humanidade. Os deuses pagãos, eles criam a humanidade como um acidente. Se os irmãos tiverem a curiosidade de comparar Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2 com os mitos da Suméria, com os mitos dos babilônicos, vai ver que enquanto Deus tem todo um cuidado de fazer a humanidade à sua imagem e semelhança, os deuses pagãos, eles criam a humanidade para serem seus escravos. Os deuses pagãos, eles dizem que somente o faraó era a imagem e semelhança dele. Os deuses pagãos, eles trabalhavam nessa vertente, né? Então, quando o cristianismo ele aparece, primeiro a fé judaica com Israel era uma coisa completamente diferente. A relação que os israelitas tinham, quando, por exemplo, os cananeus chegam para Raabe, ela diz para os espias, né? Quando lá no livro de Josué, não, o Deus de vocês, o tratamento que vocês têm com esse Deus é diferente. Uma coisa muito diferente do tratamento que nós temos com os nossos deuses. E aqui, irmãos, especificamente a partir do verso 7, você tem o ponto culminante da revelação, porque você tem a revelação de um Deus que era diferente dos deuses do antigo Oriente Próximo, era diferente dos deuses do mundo antigo e é diferente dos deuses da contemporaneidade. E antes da gente se concentrar, porque a gente vai se concentrar no verso 17 e 18, eu queria trazer o contexto do verso 17 e 18, mas esse contexto a gente só consegue lendo. Diz assim a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como oferta pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos parar para refletir por enquanto nesse primeiro contexto, antes da gente se deter mais no verso 17 e 18. O texto bíblico diz para a gente que, amados, olha como João trata de forma carinhosa o povo de Deus. E ele diz, amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Aí São João diz, porque Deus é amor. O primeiro motivo do porquê a gente deve amar uns aos outros é porque a própria essência de Deus, diferentemente das divindades pagãs do mundo antigo, a própria essência de Deus é amor. As Escrituras só dizem que Deus é três coisas. Lá na primeira carta, no Evangelho de São João, Jesus diz que Deus é Espírito. A essência de Deus é Espírito. Deus não é um ser físico como a gente é. Deus é Espírito. Hebreus capítulo 12, versos 29, diz que Deus é fogo consumidor. E essa é a segunda definição de Deus que a gente encontra nas Escrituras. Deus é fogo consumidor. Porque Deus também derrama juízo. E a gente vai ver isso melhor lá na frente.
Mas a terceira grande referência que a fé cristã dá, de dizer que Deus é dizer Deus é amor. Essa é a própria definição da essência de Deus. Por isso que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque essa é a essência da divindade. E foi assim que Deus manifestou o seu amor. Como é que a gente sabe que Deus é amor? A gente sabe que Deus é amor não somente porque João diz aqui que é da própria essência de Deus ser amor, mas porque Deus, além de ser a fonte do amor, além de o amor ser o ser mais profundo de Deus, Deus também, diz aqui a palavra de Deus, Ele nos deu uma prova histórica do seu amor. Tem um sinal histórico do amor de Deus na humanidade. E qual é o histórico? Por que a gente sabe que Deus nos ama? Como é que a gente pode saber que Deus nos ama? Será que é porque Deus dá pra gente tudo aquilo que a gente quer? Óbvio que não, irmãos. Esse não é uma prova de amor, né? Aliás, a gente como pai sabe que se você der para o seu filho tudo que ele quer, isso não é uma prova de amor, você vai estar estragando ele. Qual é a prova de amor então? A prova de amor é que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho. E por que foi que Ele enviou o seu Filho? Para que pudéssemos ter vida por meio dele. É por isso que a cruz do nosso Senhor, ela é a grande demonstração. Se você quer ter certeza que Deus lhe ama, você tem que olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está ali a grande demonstração de Deus de amor pela humanidade. Se você quiser ter certeza se Deus, Ele olha por você ou não, Ele está interessado em você ou não, Ele zela por você ou não, saiba que Deus deu uma prova histórica. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, diz São João. Ele deu o seu próprio Filho. E dar o seu próprio Filho, irmãos, é a maior prova de amor que alguém poderia dar. Não somente isso, Deus deu o seu próprio Filho para que pudéssemos viver por meio dele. Aí diz aqui São João, nisso consiste o amor. Veja, irmãos, não era a humanidade que foi bater atrás de Deus, atrás de misericórdia, irmãos. Não era a humanidade. Não é porque a gente é bom que a gente foi, aí Deus ficou com pena da gente e perdoou os nossos pecados. Não foi assim que funcionou, irmãos. Não foi assim. Não é porque você é uma pessoa especial, muito bondosa, muito amorosa, que você foi atrás de Deus. E aí Deus ficou pensando se Ele derramava misericórdia dele para você ou não. Não foi assim, irmãos. E como foi, Bruno? Nisto consiste o amor, diz São João no verso 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Porque se partisse de nós, a gente nunca ia amar a Deus. Se partisse de nós, a gente nunca ia atrás de Deus. Se partisse de nós, a gente nunca ia querer saber de Deus. Mas em que Ele nos amou primeiro, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação, irmãos? Essa palavra, esse termo grego, expiação. Para a gente entender qual é a prova de amor. Deus é um ser plenamente santo. E quando a gente peca, a gente magoa Deus. Deus não pode ter parte com o pecado. O pecado causa furor. O pecado causa ira a Deus. O pecado causa um aborrecimento profundo em Deus. Por quê? Porque Deus é 100% santo. E justamente por Deus ser 100% santo, Ele se ira com o pecado. Se Deus não se irasse com o pecado, Ele não seria 100% santo.
É porque Deus é santo que Ele não suporta e não tolera o pecado. Então o pecado causa uma ira. E essa ira tem que ser aplacada. E como é que Deus aplaca a sua própria ira? Se sacrificando, irmãos. Deus se auto-sacrifica por meio do auto-sacrifício dele. Para que você não precise se sacrificar, Deus se sacrifica. É muito diferente das divindades do mundo antigo. Porque como é que você aplacava a ira dos deuses? Você se sacrificando. Nas divindades do mundo antigo, irmãos, se tem lá Abraão levando Isaac, você está pensando que a divindade do mundo antigo vai chegar da mão de Abraão e vai dizer: Abraão, não precisa sacrificar o teu filho, Abraão. Não precisa. Você acha que a divindade do mundo antigo vai dizer isso? Óbvio que ela não vai dizer isso. O que a divindade do mundo antigo vai fazer? Vai querer que Abraão sacrifique o seu filho. As divindades do mundo antigo é assim. Mas Deus não, irmãos. Deus não é assim. Deus, ele se sacrifica pela gente. Deus, ele envia aquilo que ele tem de mais especial, que é o seu próprio filho. Deus envia o seu próprio filho porque o pecado precisa ser punido. Mas você não precisa ser punido. Deus envia o seu filho porque o Filho de Deus recebe aquilo que nós merecíamos para que você tenha a vida que você não merecia. A fim de eu ter a vida eterna que eu não merecia, o Filho de Deus precisa ser sacrificado com um castigo que ele não merecia. Nisso consiste o que é o amor autossacrificial. É por isso que, diferentemente do mundo contemporâneo, irmãos, que acham que o amor é um tipo de sentimento, você é contra o amor, porque se duas pessoas sentem um forte sentimento um pelos outros, etc., o mundo, Deus, ele vai dizer, amor é justamente se autonegar. Amor é justamente se autossacrificar. Amor é tomar a cruz e seguir. Isso é amor. No autossacrifício é que está o amor de Deus. Por isso que, irmãos, no verso 11 diz, amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É porque a essência de Deus é amor, e porque Deus deu uma prova histórica do seu amor, que a gente deve amar uns aos outros. Aí o verso 2 diz uma coisa que às vezes deixa a gente confuso, né? Diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Você sabia que esse é o veredito da Bíblia? Você sabia que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse diz isso? Nenhuma pessoa, irmãos, jamais viu a Deus. Ninguém, jamais. Essa mesma coisa também é dita lá em 1 São João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. Nenhuma pessoa viu a Deus. Todas as vezes que Deus, de alguma forma, apareceu, era uma outra coisa, não era exatamente Deus. Deus aparece em Jesus Cristo, mas Deus, o Pai, ninguém jamais viu a Ele. Bruno, e qual é a relevância disso? Por que que João traz isso? Porque olha o que diz o verso. Ninguém jamais viu a Deus. Aí ele traz uma hipótese agora. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus, irmãos. Contudo, o amor é uma forma da gente sinalizar para Deus. O amor, enquanto sacrifício, é uma forma da gente apontar. Porque com esses olhos físicos e humanos, as pessoas não veem a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se Deus permanece em nós, a gente consegue revelar a Deus. A gente consegue mostrar Deus aos outros. O amor, diz a palavra de Deus, aí a partir do verso 13, é aperfeiçoado em nós. Qual é esse sentido de aperfeiçoado em nós? Porque as pessoas com seus olhos não veem a Deus. Contudo, Deus, por ser amor, o amor de Deus, ele consegue
ele consegue encarnar. Ele consegue se tornar prático. As pessoas, quando você cuida, se você ama a Deus e cuida de uma outra pessoa, a pessoa se sente cuidada por Deus. A outra pessoa que está sendo cuidada, ela se sente cuidada por Deus, porque você está cuidando dela. E ela sente que Deus está cuidando dela. Por isso que ninguém jamais viu a Deus. Mas se a gente ama uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aí diz o verso 13, irmãos: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João agora muda um pouco de assunto aqui, irmãos, antes de chegar nos 2 versos. João diz que, como é que a gente sabe que a gente permanece em Deus? Por meio do amor. É assim que a gente sabe que permanecemos nele e ele em nós. E aí, irmãos, ele diz uma coisa, tá? Por meio do seu Espírito. Por que ele diz por meio do seu Espírito, irmãos? Porque esse tipo de amor sacrificial aqui que ele está falando, esse tipo de amor sacrificial, você não consegue por você mesmo, irmãos. Você não consegue. Você só consegue por meio do Espírito de Deus. Só é por meio do Espírito de Deus que você consegue demonstrar e revelar o tipo de amor que a Bíblia descreve. Porque se não for pelo Espírito de Deus, irmãos, como é que a gente ama o inimigo? Como é que a gente ora pelo que nos persegue? Se não for pelo Espírito de Deus, como é que a gente não busca vingança, hein? Como é que a gente não faz essas coisas? Se não for pelo Espírito de Deus. Por isso que João diz, sabemos que permanecemos e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Tem um escritor russo chamado Dostoiévski, né? Que esse escritor russo, ele diz que tinha uma vizinha de um dos romances dele que eu já falei isso uma vez aqui para vocês. A vizinha amava a humanidade. Ela dizia que amava a humanidade, mas ela odiava a vizinha dela. Ela amava a humanidade, mas odiava a vizinha dela. Porque quando a gente fala de amor, de uma abstração de amor, e todo mundo que fica falando de amor e fica falando de uma abstração, quando não inclui o Espírito de Deus, você diz assim, mas o que a gente precisa é de amor, etc. Isso é muito fácil de falar. Mas quando o mundo real exige amor de você, isso é muito difícil de ser praticado, irmãos. Muito difícil de ser praticado. E o amor de Deus e o amor pelo próximo, ele se manifesta em coisas que a gente nem percebe-se. Por exemplo, quando você está falando e uma outra pessoa está lhe escutando. E a pessoa que está lhe escutando, se você for pensar direitinho, ela está sendo muito generosa com você. Porque ela está ofertando para você a generosidade da escuta. E uma pessoa, e se tem um tipo de generosidade nesse mundo contemporâneo que vive roubando a atenção da gente, é a generosidade da gente escutar uma pessoa que está falando com a gente. Você tem que ser generoso por isso. Você tem que ser generoso para isso. E para ser generoso para isso, você precisa de amor. Então o amor reflete em você escutar alguém ou não. O amor reflete nisso. Em você dar atenção para uma pessoa ou não. Está aí o amor. O amor reflete, por exemplo, em a gente ver
que Deus se revelou de certa forma e a gente se submeter à revelação de Deus. O amor reflete aí. Porque no verso 14 e no verso 15, João une revelação com amor. João diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele tem a Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e nós confiamos nesse amor. Olha uma prova que João dá e que parece uma prova muito esquisita do amor, né? O que tem a ver a gente confessar que Jesus Cristo veio, é Filho de Deus, a gente confessar uma doutrina, a gente confessar um ensino, a gente confessar que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo é Deus? O que isso tem a ver com o amor? E São João diz a gente, claro que tem a ver com o amor. Você, irmãos, se submeter à autoridade da palavra de Deus, você se submete àquilo que você ama. Pode prestar atenção. É por isso que, diferentemente de outros senhores, Deus é um Deus que Deus é soberano. Deus é Senhor. Deus é Rei dos Reis. E Deus quer que a gente se submeta a Ele. Mas o modo como a gente se submete a Deus é pelo amor. E quando a gente ama, a gente se submete a Deus, a gente se submete à autoridade de suas palavras, a gente se submete aos seus mandamentos. É por isso que as Escrituras dizem assim, o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de São João, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perceba que qual é o apelo, irmãos? Se me amardes. Perceba, ele não apela assim, se você quiser ser salvo, guarda os mandamentos. Não é esse o apelo que o Senhor Jesus faz. O apelo é um apelo, ele apela ao amor. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Agora, se você olha as Escrituras, ou olha algum ensino e diz, a Bíblia diz isso, mas eu não concordo não. É porque você não quer se submeter ao amor de Deus. Não quer se submeter a Deus. O amor revela-se até nisso. O amor revela-se em como a gente se submete a Deus. O amor revela na atenção que a gente dá para o próximo. O amor revela-se em todas essas coisas. Aí, a palavra de Deus chega aqui no verso 17 e 18, que é o verso que a gente leu no começo. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, irmãos. Diz aqui São João. Veja, o amor está aperfeiçoado em nós, por quê? Para que no dia do juízo a gente tenha confiança. Ô Bruno, mas Deus não é amor? Para que dia do juízo? É porque Ele é amor, que precisa do dia do juízo. Para acertar as contas com a humanidade. Para que a humanidade, ela entre no eixo. Ela fique em ordem. Sabe quem é que não quer juízo, irmãos? Não é a pessoa que fica dizendo assim, Deus é amor e por isso não tem juízo. Não, essa pessoa aí não quer saber do amor de Deus. Sabe quem é doido por não ter juízo? Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, esses grandes ditadores que fizeram tão mal à humanidade. Essas pessoas, Mussolini, essas pessoas, o sonho delas é que não tenha juízo. Não tenha juízo. Por quê? Porque elas não precisam acertar a conta com ninguém. Porque elas não precisam prestar contas para ninguém. Porque elas vão lá, matam 6 milhões de judeus e fica por isso mesmo. Eles vão lá, faz um regime totalitário e fica por isso mesmo. Por isso que eles não querem que tenha juízo. Eles não querem que tenha juízo. Mas o verdadeiro amor, irmãos, implica que a gente deseje juízo. Por quê? Para que Deus coloque a coisa em ordem.
Mas Bruno, se tem juízo e a gente não vai ficar com medo de Deus? Aí João responde isso. O amor está aperfeiçoado para que no dia do juízo a gente tenha o quê? Confiança, irmãos. Confiança de quê? Porque nesse mundo somos como Ele. A gente pode confiar. Sabe por que eu desejo tanto um dia do juízo? Porque eu tenho confiança. Confiança em quê? Confiança que o sangue de Jesus Cristo, a misericórdia de Jesus Cristo me perdoou. Eu não preciso temer o juízo. O ímpio precisa. Hitler precisa temer o juízo, tá? Hitler precisa temer o juízo. Mas eu e você não precisamos temer o juízo. Não precisamos. De jeito nenhum você precisa temer o juízo. De jeito nenhum você precisa ficar com medo de Deus. Diz São Paulo lá em Romanos, você pode se achegar com confiança ao trono da graça. Você pode dizer assim, eu fui perdoado. Sabe por que você pode fazer isso? Porque o mais difícil Deus fez. O que era o mais difícil, Bruno? O mais difícil era Deus dar o seu filho. O mais difícil era sacrificar o Filho de Deus. Esse era o mais difícil. E Deus não foi lá e sacrificou o seu filho? Então, comparado, irmãos, com isso, perdoar você é fácil. Estender misericórdia a você, quando o mais difícil foi feito, é mais fácil comparado. Por isso que você pode se chegar com confiança. Por isso que, independente do seu pecado, você pode chegar e dizer, Senhor, me perdoa. E chegar com confiança de que Deus vai lá e vai lhe perdoar. Porque Deus é juízo, mas Deus também é amor, irmãos. E essas coisas, e o amor triunfa sobre o juízo, diz lá São Paulo em Romanos, no capítulo 11. Dessa forma, diz aqui o texto, o amor está aperfeiçoado entre nós. No dia do juízo, a gente tem confiança. E aí João diz assim, ó, no amor, irmãos, no verdadeiro amor, não há medo. Não precisa ter medo. Ao contrário, o perfeito amor, diz aqui, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Você pode ter dois tipos de relação com Deus, irmãos. Numa relação, é uma relação de amor. Essa é uma relação que você pode ter com Deus. Porque Deus é amor e você pode ter uma relação de amor. E você pode, por exemplo, guardar o sábado por amor. E você pode, por exemplo, não adulterar por amor. E você pode não dizer falso testemunho por amor. E você pode não ter outros deuses por amor. Esse é um primeiro tipo de relação. Ou você pode ter uma relação com Deus por medo. Você não guardar o sábado por medo. Você não adulterar por medo. Você não dizer falso testemunho ou não ter outros deuses por medo. Você pode ter esses dois tipos de relação com Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui que no verdadeiro amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente precisa, irmãos, se aperfeiçoar no amor. Por que que a gente precisa se aperfeiçoar no amor? A gente precisa, irmãos, se aperfeiçoar no amor para que a gente não tenha medo. Porque no verdadeiro amor não há medo. Porque o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E esse é um veredito de todo o Novo Testamento, irmãos. Todo o Novo Testamento, ele apela para isso. Se os irmãos forem ler outras partes do Novo Testamento, sempre o Novo Testamento apela a esse ponto. Por exemplo, tem um texto lá de
de São Paulo, a carta que ele escreve a Filemon, que ele exige uma coisa de Filemon, tá? Exige que Filemon e Onésimo, os dois, eles façam as pazes. E São Paulo diz uma coisa muito interessante. São Paulo diz assim, irmãos, eu poderia obrigar você para dizer assim, você tem que fazer assim, 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 porque é o seu dever cristão. Paulo diz, eu poderia fazer isso com você. Mas ele diz em Filemon, capítulo 1, verso 9, preciso fazer um apelo com base no amor. Entende o ponto? Eu poderia obrigar você a fazer isso, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Porque o amor muda a lógica das coisas. Deus pode chegar para a gente e diz assim, uma vez que você é nova criatura, eu poderia obrigar você sobre o sábado assim, assim, assim. Mas eu preferia fazer um apelo com base no amor. Preferia fazer um apelo com base no amor. Esse é um ponto muito interessante, irmãos, de como Deus quer que a relação da gente com Ele evolua. Porque, convenhamos, eu ficaria muito decepcionado se, sei lá, minha esposa dissesse, eu não te traí porque eu fiquei com medo. Eu preferia 1000 vezes dizer, não, é porque foi com base o quê? No amor. É no amor que eu não faço, que eu faço ou não faço. Não porque eu fico com medo, não porque eu tenho uma obrigação para cumprir, não porque eu tenha isso e aquilo. Geralmente nas minhas aulas, tem um filósofo que eu apresento aos alunos, que o nome dele é Immanuel Kant, né? E esse Immanuel Kant é o filósofo do dever. É o filósofo que diz que a motivação primeira para você fazer qualquer coisa tem que ser o cumprimento do dever. E aí quando eu dou os argumentos de Kant para dizer isso, os alunos ficam doidos, né? Eles concordam longamente. Realmente, não se baseie em sentimento, se baseie no cumprimento do dever. E aí eu vou lá e dou um contra-exemplo, né? Eu digo, agora imagina que tu tá doente no hospital, e aí vem um amigo seu te visitar, e esse amigo, e você, tipo, tem uma visita ali muito agradável, e no final você diz, muito obrigado por essa visita, olha, foi maravilhosa, etc. E o seu amigo diz, não precisa agradecer não, eu tinha a obrigação de fazer isso, era meu dever, era uma questão de cumprir um dever. Então eu estou aqui e cumpri o dever. Meu amigo, isso ia arrasar com você. Por que ia arrasar com você? Porque, irmãos, um relacionamento rico e duradouro e frutífero vai além do dever. Isso não apaga o dever, irmãos. Existem obrigações, existem realmente deveres da gente para com Deus. Isso não apaga o dever. Tem mandamento e mandamento é para ser cumprido, por exemplo. Contudo, o ponto é, irmãos, a gente se relaciona com Deus com base no dever ou a gente se relaciona com Deus com base no amor? Esse é um ponto. Porque se for com base no dever, a gente vai ficar com medo. Se for com base no dever, a gente vai pressupor castigo. Mas quando é com base no amor, irmãos, então até mesmo aquilo que a gente não quer fazer, por amor, a gente faz. Com base no dever, não. Com base no dever, quando a gente não quer fazer algo, a gente vai lá e tenta achar uma brecha na lei para transgredir a lei. Quando é com base no dever, a gente tenta burlar o sistema. Mas quando é com base no amor, irmãos, não tem sistema a ser burlado. Quando é com base no amor, a gente fica pensando em Deus e no próximo, não na gente. Quando é com base no dever, não. Quando é com base no dever, a gente fica pensando ali no mandamento, na letra fria da lei. Mas quando é com base no amor, a gente fica pensando, peraí,
acaso eu faria tão mal ao meu Senhor e ao meu Deus? Quando é com base no amor, a mentalidade da gente é que nem a mentalidade de José. Quando a esposa de Potifar ofereceu para dormir com José, José disse: eu não faria mal ao meu Deus e não trairia a confiança do meu Senhor. Perceba que José poderia dizer, por exemplo, não, peraí, eu tenho uma obrigação, mas peraí, como é que eu poderia burlar essa obrigação? Peraí, o que eu sinto é mais importante do que a letra da lei, etc. E ele poderia arrumar uma desculpa lá para dormir com a esposa de Potifar. Porque aquilo que ele sente é muito importante, você não pode negar os seus sentimentos, etc, etc, etc. Com base na letra da lei, a gente fica procurando desculpas. Mas quando é com base no amor, irmãos, aí a gente demonstra por Deus o mesmo amor sacrificial que ele demonstrou pela gente. O mesmo sacrifício que a gente sabe que Deus nos amou, porque ele se sacrificou pela gente, a gente olha para Deus e diz: o que é esse sacrifício aqui? Em nome daquilo que Deus fez por nós. É por isso que a lógica do amor, ela opera de forma diferente. E aí São João, ele diz para a gente que no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. A gente pensa agora com Deus com outra mente, a gente pensa com a mente renovada, a gente pensa sobre Deus com a outra lógica. O perfeito amor expulsa o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus quer, irmãos, que a gente faça as coisas para Ele, não com base numa obrigação. Deus quer que a gente se aproxime dEle e ame o nosso próximo, não porque é somente o nosso dever, mas Deus quer que a gente faça todas essas coisas, irmãos, por causa do amor. É porque a essência de Deus é amor, é porque Deus deu o seu próprio Filho, é porque o Espírito de Deus, como a gente viu aqui, habita em nós, que Deus é amor e que Deus quer que esse amor seja contagiante e que a gente estenda para outras pessoas. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que a gente possa refletir o amor de Deus para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe.